Boa noite, a paz de Cristo. Para você, meu querido amigo, meu querido irmão, irmã, ouvinte da palavra do Senhor nessa noite. Mais uma vez nos colocamos diante do Pai das luzes para a ministração da sua palavra. Hoje nós estaremos fazendo a leitura do texto bíblico na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, no livro de Isaías, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 6. E vamos estar falando da oliveira, de Deus e a sua oliveira, da representatividade da oliveira na Bíblia e na palavra do Senhor. E diz-nos assim: naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Da vinha. Eu, o Senhor, a vigio, eu a rego constantemente, de dia e de noite, e eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles, e os queimaria ao menos ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo dos seus frutos. Vamos orar e falar com Deus. Pai, pedimos mais uma vez a tua direção, a tua sabedoria, o teu entendimento para a ministração da tua palavra, aqui lendo esse texto de Isaías. Mostra-nos o teu querer, continua nos usando como os teus instrumentos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto está falando de uma árvore que foi plantada. E foi plantada não por qualquer homem, não por qualquer pessoa, mas por Deus. Deus está dizendo que foi Ele quem plantou esta oliveira, ou quem plantou essa vinha. Que é o pé de uva. Mas oliveira fala, algumas outras traduções vão dizer oliveira, que é a árvore do azeite. Mas aqui o Senhor fala que essa árvore plantada por Ele, ela está brotando, ela está florindo. Então ela está tendo e mostrando evidências de um cuidado, de um crescimento, está mostrando evidências de um agir de Deus, de que aquilo que Ele começou, de que aquilo que Ele realizou, está dando fruto, não foi em vão, não está sendo em vão. E esse texto fala que a oliveira é uma árvore nativa do leste do Mediterrâneo. E dela se obtém, então, o fruto, que é a azeitona. E com o esmagar da azeitona, nós temos o azeite. Assim como do esmagar da uva, que fala da vindima, nós temos o vinho. Então nós vemos nesses dois símbolos que o fruto
para ser bem utilizado e para se obter, muitas vezes, algo muito bom da sua parte, ele precisa passar pela trituração. Ele precisa passar pela moenda. Ele precisa ser espremido. E ele precisa ser selecionado. Ele precisa ser armazenado. Claro, nada disso se coloca ou é feito para se jogar fora. Ou para utilização, muitas vezes de imediato. Há esse processo e ele, depois desse processo da extração do sumo, do líquido dessas árvores, esse líquido tem que ser armazenado por um tempo. Ele vai ser usado um tempo depois, não imediatamente. O que mostra para nós que muitos querem ser e receber a unção, receber o chamado e serem utilizados prontamente. Muitas das vezes Deus chama para dizer: eu quero usar você, então prepare-se. Eu quero usar você, coloque-se à disposição. Entra na minha escola, seja obediente, aprenda a renunciar, aprenda a se quebrantar, aprenda a se arrepender, aprenda a confessar os seus pecados, aprenda a se humilhar, aprenda que sou eu quem faço a obra, aprenda que fui eu que plantei você, fui eu que criei você, fui eu que criei seus pais e sua mãe, fui eu que te gerei, fui eu quem te aceitou, fui eu quem tocou o seu coração. Então, todas essas coisas vai exigir daquele que tem um chamado, que tem uma direção, ou que acredita nisso. E o tempo, muitas das vezes, ele vai exatamente se incumbir de confirmar esse chamado ou não. Se ele é verdade, se ele é real, se a pessoa realmente para aquilo, às vezes ela foi chamada para outra coisa, mas ela quer se envolver com o outro lado. E o tempo, ele se encarrega de mostrar também essa apropriação. Para que você e aonde Deus quer te usar. Veja que Deus tem aqui duas árvores, dois objetos, duas plantas. E o esmagar da uva produz vinho, e o vinho servia para ser servido nas festas. O vinho servia para alegrar o coração das pessoas. O vinho servia para ser servido no meio de festas de gratidões. Também. E para pessoas, muitas vezes, também se utilizarem e esquecerem as mágoas. E o azeite servia para tratar muitas vezes da ferida ou das feridas, para tratar do calor, trazer refrigério. E o azeite também servia para unção de objetos, batismos, para unção de corpos, de mentes, né? Pessoas, ministérios. Então, cada um tem o seu, também a árvore com o seu ministério específico. O azeite pode servir até para beber, mas não tem um sabor muito agradável para se degustar diretamente. Ele pode ser usado nas saladas, cobertura de outras coisas, junto com os outros alimentos. Não é como o vinho, não é como o suco da uva. Cada um tem a sua função
o seu gosto, a sua finalidade, o seu momento, o seu lugar. Embora todos dois também simbolizem a presença de Deus, a unção de Deus, a alegria de Deus, o trabalho de Deus, o mover de Deus, a transformação de Deus. Então, esse texto também de Isaías, ele começa, 27, ele começa nos mostrando e nos falando que Deus assim vai dizendo: eu vou batalhar por esse povo. Sou eu quem batalho por esse povo. Sou eu quem cuido desse povo. Sou eu quem protejo esse povo. Sou eu quem defendo esse povo. Dos versículos 1, 2 e 3, ele está falando isso. Sou eu quem alimenta, sustenta esse povo. Sou eu quem dou saúde, dou disposição, dou coragem. Sou eu quem dá o sol para esse povo. Sou eu quem dou a chuva para esse povo. Sou eu que ministro sobre eles. Não são eles que fazem, eles se aproveitam, se utilizam daquilo que eu entrego na mão deles. Mas quem faz inicialmente, quem toma a iniciativa sou eu, o Senhor. É isso que Deus está falando. Aqui, e dos versículos 4 ao 6, Deus está dizendo assim: sou eu quem abençoa a oliveira, sou eu quem a faz crescer, sou eu quem a rega, ou seja, sou eu quem está ali presente para molhar, sou eu quem aduba, sou eu quem estou próximo também para dar o devido alimento à terra e fazê-la crescer e fazer florescer. Sou eu quem estou com a nuvem sobre você para cobrir, para proteger do calor. Sou eu quem vigia, sou eu quem cria a torre, sou eu quem bota pessoas para também cuidar de vocês. Vocês não são e não crescem sozinhos, vocês crescem através de outras pessoas, através de outras árvores. Sou eu, o Senhor, quem zela por vocês. Sou eu quem cuido de vocês. E aí lá em João 15, quando ele vai falar, eu sou a videira verdadeira, olha aí. Então quando ele começa falando, Jesus falando isso também, ele já denota e já esclarece que existe uma videira que é mentirosa, uma videira que é falsa, uma videira que engana. Porque ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira que veio do céu. Eu sou a videira que veio de Deus. Eu sou a videira enviada pelo Pai. Qualquer outra videira que aparecer é fake, é mentirosa. Eu sou a videira verdadeira. Sou eu quem podo as árvores. Sou eu então quem podo também o meu povo. Sou eu quem podo e cuido das minhas ovelhas. Então veja que lá em João ele representa e fala do seu povo, fala dos seus discípulos, fala dos seus alunos, fala do seu reino, mas ele os compara a uma árvore também, a videira. Ele compara a um povo, a uma nação, e ele os compara também a ovelhas. Então ele fala também de um reino, porque é povo. Ele fala também de ovelha, então ele fala de um pastor, porque é ovelhas. E ele fala de árvore, então ele fala de agricultor. Ele fala de ceifeiros. Olha quantos ministérios ele realiza. E todos esses ministérios é ele quem levanta. É ele quem levanta. Não somos nós, é ele. Quem unge. É ele quem abençoa. É ele.
João 15, versículo 1, até o 3, até o 5. Ele vai dizer, inclusive, lá no 5, sem mim nada podeis fazer. Vocês dependem de mim. Vocês precisam de mim. E talvez você diga, amém, sim, é verdade. Mas ele não quer apenas uma declaração. Ele quer isso em verdade. Se dependem de mim, então se entreguem a mim. Se esvaziem de si mesmo. Se coloquem nas minhas mãos. Obedeçam às minhas ordens. Renunciem às suas vontades. E na palavra de Deus, quando se fala de oliveira, fala de começo. A oliveira tem um simbolismo na palavra de algo que está começando, está iniciando. Então Deus fala de um trabalho que ele começa e ele termina, que ele organiza, que ele ordena. Ordena no sentido de colocar ordem, colocar equilíbrio. Não apenas no sentido de mandar, mas no sentido de fazer acontecer, no sentido de executar, no sentido de ministrar para e através de. Então significa o início de um novo tempo, de uma nova ministração, de um novo trabalho. E aí nós vemos esse relato em Gênesis 8:11, Deuteronômio 6:11, 1 Samuel 8:14, 2 Reis 5:26. Então Deus espera que nós, como oliveira, como vindima, nós cresçamos e frutifiquemos. Ele não nos criou para ficarmos parados, apenas servirmos como uma árvore de sombra, algo que apenas embeleza o pasto, mas algo que alimente os que estão próximos. Traga refrigério, é verdade, traga sombra, abrande o calor, mas, sobretudo, nós sejamos instrumentos do seu amor, da sua obediência, do seu testemunho, que nós cresçamos e frutifiquemos nesses pontos. Veja que o Senhor vai falando nesse texto que Ele é o Deus que batalha pelo seu povo, defende o seu povo, cuida do seu povo, alimenta o seu povo. Ele abençoa a oliveira, rega a oliveira, aduba a oliveira, vigia pela oliveira, zela pela oliveira, ou seja, cuida, poda. É alguém que está constantemente preocupado e cuidando da sua obra. Alguém que está constantemente envolvido com a sua obra. Então Deus tem chamado a mim e a você para realizar uma obra, para realizar um querer, para executar um ministério de amor, obediência e testemunho. E como é que estamos esperando realizar esse ministério de amor, obediência e testemunho?
fazendo as nossas vontades, obedecendo da nossa maneira. Não. Precisamos receber o cuidado do Senhor. Precisamos deixar o cuidado do Senhor se manifestar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas igrejas, sobre os nossos relacionamentos. Precisamos deixar o Senhor agir, dar continuidade à sua obra, a obra que Ele começou e há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, te somos gratos pela leitura e a ministração da Tua Palavra. Continua falando a cada um de nós e ministrando sobre cada um de nós. E aquilo que ainda eu não pude entender e alcançar da ministração, Teu Espírito possa estar ministrando a mim mesmo e aqueles que estão diante desse vídeo estarão ouvindo essa palavra. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.